Boa tarde, pessoal. Então agora vamos fazer a nossa aula de revisão. Para vocês que querem aprofundar mais o assunto, eu aconselho que vocês façam isso a partir da página 128, certo? Então, gente, o que eu vou passar na prova de vocês? Basicamente, são os tipos de transporte que vai acontecer no interior das plantas. Então, a teoria de coesão-tensão. Essa teoria de coesão-tensão, gente, é essa teoria que faz com que a água e os sais minerais, ela movimente através dos vasos condutores, certo? No caso aí, ó, ao nível das folhas, a perda de água por transpiração cria um deficiente de água, o que origina a pressão negativa, que seria a tensão, na parte superior da planta, que se transmite até o xilema, que determina a absorção de água pela raiz. No caso aí, graças à transpiração, que é a perda de água, que vai fazer com que as moléculas elas se unem através da tensão, se unem umas com as outras, e assim ela consegue percorrer o vaso do xilema, certo? Devido à polaridade que apresenta, as moléculas de água unem-se umas com as outras por ponte de hidrogênio, devido às forças de coesão, o que vai facilitar a sua ascensão em coluna do xilema, ou seja, as moléculas de água elas vão se prender uma com as outras. Como o vaso do xilema, o vaso é fino, então essas moléculas vão ficar muito próximas, então elas vão aderir umas com as outras. As moléculas de água também estabelecem ligações com as paredes dos vasos xilemáticos, por ação das forças de adesão, que vão facilitar também a acessão da água na coluna. Essas forças de tensão e coesão fazem com que se estabeleça uma coluna contínua de água no xilema, como vocês podem ver. Essa coluna contínua, que essa água ela sai das raízes e ela entra nos vasos xilemáticos, através dessas forças de coesão e tensão. Como o déficit hídrico ele está lá na folha, então essas moléculas elas vão unindo umas às outras e assim vai acontecendo o percurso da água através do xilema até as folhas. Como a água evaporou através dos estômatos, então teve um déficit hídrico aqui. Então essa água, esse déficit vai ter que ser suprido. Então vai ser suprido através das forças de coesão e tensão, certo? O movimento das moléculas de água que se perde por transpiração no nível das folhas vai mover toda a coluna de água no sentido ascendente, ou seja, do sentido de baixo para cima. Capilaridade e transpiração também é uma das forças que vai aí fazer com que essa água também se mova através do xilema. Então, a capilaridade e a transpiração, segundo a teoria de coesão-tensão, são dois fenômenos responsáveis pelo transporte de seiva bruta, que seria o transporte de água e sais minerais. Então, a capilaridade também entra aí nessa parte da condução de seiva bruta, que no caso aí pelo xilema, a água e sais minerais, das raízes para as plantas. Aqui esse desenho está só mostrando, ó, aqui a célula do xilema. Veja como a água, as moléculas de água aderem aí à parede do xilema através da adesão. A coesão por pontos de hidrogênio entre uma molécula e outra da água, e coesão e adesão no xilema. Então essa água ela consegue se movimentar através aí das paredes do xilema. Aí os estômatos, gente, são responsáveis pelo transporte também de seiva bruta. O que acontece? Os estômatos, ele está relacionado aí à transpiração, que é através dos estômatos que vai ocorrer as trocas gasosas. Seria aí a saída de vapor de água, certo? A entrada de gás carbônico, a entrada também e a saída de gás oxigênio. Tudo isso aí, gente, acontece no processo de fotossíntese e também no processo de respiração.
por exemplo, no processo de fotossíntese que ocorre durante o dia por conta da luz solar, então os estômatos, eles captam gás carbônico. A partir do momento que está captando gás carbônico, eles estão liberando aí vapor de água, certo? Para o interior, para fora da célula, para fora, para o ambiente. E durante a respiração, eles liberam água também, certo? E elimina gás oxigênio e absorve gás carbônico. A fotossíntese é um processo que produz a energia necessária no início da cadeia alimentar. Porque as plantas, gente, são a base da cadeia alimentar, como a gente já estudou. Então, ela é indispensável à vida. Daí, incontestável a importância das plantas para a manutenção da vida no planeta. Ou seja, se não fosse a fotossíntese, nós, seres humanos, não existiríamos. Como é que a gente ia obter gás oxigênio? Assim como os outros animais. Durante a fotossíntese, a energia luminosa é absorvida principalmente pela clorofila e posteriormente transformada em energia química. Para isso, as plantas precisam consumir água e gás carbônico para aí produzir a glicose, esse processo aí de fotossíntese. E ao final, liberar o oxigênio, certo? Então, esse processo aí é o processo da fotossíntese. Então, eles precisam consumir água e gás carbônico e assim produzir glicose e ao final liberar gás oxigênio, que é indispensável à vida na Terra. Temos aqui a fotossíntese, a absorção de gás carbônico, a absorção da luz solar e a produção de glicose, absorção de água e liberação de gás oxigênio. Já na respiração temos o que? Absorção de oxigênio, o consumo da glicose, ou seja, a quebra da glicose em amido, que essa glicose ela não consegue ser absorvida pelas plantas, ela tem que ser quebrada em moléculas menores. Então, na respiração vai ser a absorção, ela vai consumir oxigênio, vai quebrar a glicose, liberando assim gás carbônico e liberando água para o ambiente. Aqui, gente, é fotossíntese e respiração. Existe aí um ponto de compensação fótico. Esse ponto de compensação fótico, gente, é o ponto em que os produtos da fotossíntese, eles serão consumidos na respiração. Vai ter certo dia aí do dia em que a planta ela vai estar em equilíbrio. O que é produzido pela fotossíntese é consumido pela respiração. Mas isso só vai acontecer em um momento, certo? Depois, a fotossíntese ela é maior, ou seja, os produtos da fotossíntese acaba se acumulando no interior das plantas, no caso aí os carboidratos, né? A glicose. E a respiração continua a acontecer aí durante a noite. Então, com ponto de compensação fótico, o valor da intensidade da luz, no qual o açúcar e o oxigênio resultante da fotossíntese são consumidos na mesma proporção pela respiração da planta. E que os produtos da respiração, gás carbônico e água, são transformados e realizados na fotossíntese. Então, gente, seria, né, o ponto de luz, o ponto de sol, o ponto de iluminação, em que o que é produzido pela fotossíntese é todo consumido durante a respiração. E pronto, gente, desejo para você um Feliz Natal, um ano novo de muita felicidade, paz, saúde e sucesso. Boa sorte para vocês.